A jornada de Abraão, fé e promessa. A história de Abraão é uma narrativa repleta de fé, obediência e promessas divinas. Um dos patriarcas mais reverenciados, Abraão, cuja jornada começa no coração da Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, nos leva a explorar os profundos mistérios da fé e da confiança em Deus. O chamado de Deus. A história de Abraão começa com um chamado singular. Em Gênesis capítulo 12. Versículo 1 ao 3, lemos que o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Imagine o cenário: já Abrão, um homem de 75 anos, estabelecido e com uma vida estável, recebe um chamado de Deus para deixar tudo para trás e seguir rumo ao desconhecido. Ele não hesita. Com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, ele parte em obediência pura, sem saber exatamente para onde estava indo, confiando apenas na promessa de Deus. A promessa de um filho. Uma das promessas mais significativas feitas a Abraão foi a de que ele seria pai de uma grande nação. No entanto, havia um grande obstáculo: Sarai, sua esposa, era estéril e ambos já eram avançados em idade. Em Gênesis 15, Deus reitera sua promessa a Abraão, levando-o para fora e dizendo: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. A fé de Abraão é posta à prova. Anos se passam, e a promessa ainda não se cumpre. Sarai, em sua angústia e desejo de cumprir o plano de Deus, sugere que Abraão tenha um filho com sua serva, Agar. Ismael nasce, mas Deus deixa claro que a promessa será cumprida através de Sarai. A aliança e o sinal da circuncisão. Deus estabelece uma aliança com Abraão, mudando seu nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações, e o nome de Sarai para Sara, princesa. O sinal dessa aliança é a circuncisão de todos os homens da sua casa, um ato de obediência que Abraão cumpre imediatamente. O milagre de Isaque. Finalmente, a promessa de Deus se realiza de maneira milagrosa. Sara, aos 90 anos, dá à luz um filho, a quem eles chamam de Isaque, que significa riso, pois Sara disse: E Deus me encheu de riso. E todos os que souberem disso rirão comigo. A Gênesis capítulo 21. Versículo 6. O nascimento de Isaque é a prova da fidelidade de Deus e um testemunho da fé de Abraão. O sacrifício de Isaque. A prova mais dolorosa da fé de Abraão ocorre em Gênesis 22, quando Deus ordena que ele sacrifique seu filho amado, Isaque. Sem questionar, Abraão obedece. Ele leva Isaque ao Monte Moriá, constrói um altar e está prestes a sacrificar seu filho quando o anjo do Senhor o detém, dizendo: Já agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. A Gênesis capítulo 22. Versículo 12. Em lugar de Isaque, um carneiro é providenciado para o sacrifício. Esse ato de obediência extrema estabelece Abraão como um modelo de fé inabalável, e Deus renova sua promessa, afirmando que por meio de sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. O legado de Abraão. Abraão vive muitos anos e vê a promessa de Deus se desdobrar através de Isaque. Ele morre em boa velhice, cheio de dias, sendo sepultado ao lado de Sara na caverna de Macela. Seu legado de fé e obediência ressoa através das gerações, tornando-se uma pedra angular da fé judaica, cristã e islâmica. A história de Abraão não é apenas uma narrativa antiga, é um convite para todos nós, uma lembrança de que a fé verdadeira envolve confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos plenamente seus caminhos. Abraão nos ensina que a obediência a Deus traz bênçãos além da nossa imaginação e que suas promessas são eternas e imutáveis. Reflexões sobre a fé de Abraão. A jornada de Abraão é marcada por momentos de dúvida e incerteza, mas também de profunda confiança em Deus. Em Hebreus capítulo 11, o autor fala sobre Abraão como um exemplo de fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigindo-se a um lugar que iria receber como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Pela fé,
peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estrangeira, viveu em tendas, assim como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A Hebreus capítulo 11. Versículo 8 ao 10. Abraão viveu como um estrangeiro na terra prometida, habitando em tendas, sempre à espera da cidade celestial preparada por Deus. Este aspecto de sua fé nos desafia a viver com uma perspectiva eterna, confiando em Deus e em suas promessas, mesmo quando nossas circunstâncias parecem incertas. A intercessão por Sodoma e Gomorra. Outro aspecto importante da história de Abraão é sua intercessão por Sodoma e Gomorra. Em Gênesis capítulo 18, Deus revela a Abraão que planeja destruir essas cidades por causa de sua grande perversidade. Abraão, demonstrando compaixão e um senso de justiça, intercede perante Deus, pedindo-lhe que poupe a cidade se houver 50 justos, e continua a interceder até que Deus concorde em poupar a cidade se houver 10 justos. Embora Sodoma e Gomorra acabem sendo destruídas devido à falta de justos, a intercessão de Abraão mostra seu coração misericordioso e sua confiança na justiça de Deus. Esta história nos ensina sobre o poder da intercessão e a importância de orar pelos outros, buscando a misericórdia de Deus em meio à injustiça. O testemunho de Abraão para as gerações futuras. Abraão não apenas viveu uma vida de fé, mas também estabeleceu um legado que se estendeu por gerações. Deus prometeu a ele que em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. A Gênesis capítulo 22. Versículo 18. Este versículo aponta diretamente para Jesus Cristo, descendente de Abraão, através de quem todas as nações da terra são abençoadas. A fé de Abraão, sua obediência e disposição de sacrificar seu próprio filho são vistos como um precursor do sacrifício de Deus Pai, que entregou seu único filho, Jesus, para a salvação do mundo. Conclusão: já Abraão e nós. A vida de Abraão é um convite para cada um de nós refletirmos sobre nossa própria fé. Somos chamados a confiar em Deus como Abraão confiou, a obedecer mesmo quando o caminho é incerto e a interceder pelos outros com compaixão e justiça. Em Romanos capítulo 4. Versículo 20 e 21, Paulo nos lembra: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Que possamos ser fortalecidos na fé como Abraão, confiando que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossa vida. E assim, como Abraão, deixaremos um legado de fé e obediência que inspirará gerações futuras a seguir a Deus com todo o coração.